Fala pessoal, beleza? Resolvi aqui uma questãozinha da SpaceX, certo? Questão muito boa que envolve uns conhecimentos aí de equilíbrio químico e de deslocamento de equilíbrio químico também. Então bora lá. A aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido e em 2022 completou 123 anos desde o seu registro. O principal ativo deste medicamento é o ácido acetilsalicílico, que é um ácido orgânico fraco. Beleza? Considere uma solução aquosa preparada por meio da dissolução de 18 gramas do ácido 100% puro em 1 litro de água a 25 graus Celsius e 1 atm. A concentração de H+ nessa solução é igual a 5,70 vezes 10 ao menos 3, ou só 5,7, né? Vezes 10 ao menos 3. Temos aí alguns dados, certo? Temos o log de 5,7, que é igual a 0,76. Temos a fórmula molecular, né? Massa molar também, que 180 gramas a cada 1 mol. É legal você se acostumar a ler assim, né? 180 gramas por mol a cada 1 mol. Isso vai te ajudar em algum momento a fazer uma regra de 3. Então, a gente vai baseado nessas informações e considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, são feitas as seguintes afirmativas. Então, beleza, a gente vai ter que julgar isso aí se é verdadeiro ou falso. A1 diz o valor da constante Ka é 3,2 vezes 10 a menos 4, aproximadamente, nessas condições. Vamos ter que fazer cálculo. O pH da solução é aproximadamente 3,76. Vamos ter que fazer cálculo também. Agora, essas duas últimas aí, já dá para a gente matar elas, ó. A adição de ácido clorídrico desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Ácido clorídrico é um ácido, né? A gente tem aqui a reação. A gente tem aqui os reagentes aí em equilíbrio e aqui a gente tem os produtos, né? O H+ está do lado dos produtos. Se você está colocando mais ácido clorídrico, então você está colocando mais HCl, então você está deslocando o equilíbrio para o sentido, né? Para o lado dos reagentes. E é o que diz aqui, né? Desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes. Então isso daqui é verdadeiro. Então a gente vai marcar alguma alternativa que tenha 3, né? E a 4 também é teórica, diz o seguinte: a adição de hidróxido de sódio, né, o NaOH, uma base forte, a solução promove o aumento do Ka, não só a temperatura vai alterar aí o Ka, certo? Então bora fazer essa, é falso, né, essa? Então bora fazer aí essa 1 e 2, mas a gente já sabe que vai ser ou a letra A ou a letra C, né? A letra E não tem como, porque é falso, né? A 4 é falso, não tem como marcar, então a gente vai julgar isso daí, belezinha? Então vamos lá, deu bastante trabalho, viu, fazer essa resolução, muitos detalhes aqui nos cálculos. E vamos lá, o valor da constante de acidez Ka é de 3,2 vezes 10 a menos 4. Vamos lá para algumas informações que a gente tem. A gente tem a massa, o volume, a massa molar, a concentração de H+, e o log aí de 0,76. Primeira coisa que eu vou fazer é saber a concentração do ácido. Não nos disse só que é 18 gramas em 1 litro. A gente tem que saber essa concentração em mol por litro. Como é que eu vou fazer isso? A concentração em mol por litro é o número de mols sobre o volume, certo? Como é que eu sei que é 0,1 mol? Galera, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui o marca-texto, eu tenho aqui a massa, que é 18 gramas. A massa molar é 180 gramas a cada 1 mol. Você vai fazer uma regra de 3, converter isso para mol, vai dar 0,1 mol. Se você tem dúvida nisso, deixa aí nos comentários, certo? É 0,1 mol. E o volume aqui que foi dado, certo? O volume lá no enunciado deu. Então, a gente tem a concentração aí desse nosso ácido em água. Show! Beleza. Bem, a gente também tem a reação, né? O ácido, fiz uma reaçãozinha genérica aqui. O ácido em água vai liberar o H+, e liberar aí o seu ânion, ok? Lá no enunciado tinha bem mais detalhado, aqui eu vou deixar desse jeito. E o Ka nada mais é do que os produtos sobre os reagentes. Para a gente saber esse Ka, nós precisamos das concentrações de todo mundo aí dessa reação química no equilíbrio.
E a gente só sabe a concentração de H+ no equilíbrio, porque a questão disse. Mas e do ácido? E do ânion? Não disse. Vou ter que recorrer a essa tabela aqui. Esse aqui é o início da reação, a variação e no equilíbrio e os nossos personagens aí da reação. Primeira coisa que eu fiz é, no início eu tenho essa concentração, certo? Que foi o que a gente calculou aqui, ok? E, segundo o enunciado, a gente tem essa concentração de H+ no equilíbrio. Beleza. Bem, se eu tenho essa... Ah, e aqui é 0, ok? Porque ainda não deu tempo nem de formar nada de produto no início, ok? Então, como você tem 5,7 vezes 10 a menos 3 no equilíbrio, então é porque você teve essa variação. Deixa eu só limpar aqui. É porque você teve essa variação. Como assim essa variação disso? Não estou entendendo. Então, a gente sabe que tem isso no equilíbrio. O início era 0, então variou, né? Formou essa quantidade. Como é 1 para 1, então formou essa quantidade também. Então, por isso que você vai encontrar isso no equilíbrio. Agora, preste atenção. No início, a gente tinha 1 do ácido. Reagiu 5,7. Está tudo amarrado estequiometricamente. Só que aqui do lado dos reagentes, a gente tem o consumo, né? Do lado dos produtos, a gente tem a formação, a produção. Os produtos são produzidos. E os reagentes, eles reagem, são consumidos. Então, no início você tinha 0,1, consumiu menos 5,7 vezes 10 a menos 3. Então, você vai ter no equilíbrio restando 0,0943, né, mol por litro do ácido, e essas quantidades aqui, justamente o que o enunciado falou, para os produtos. Então, beleza. Para que tudo isso? Para ter os valores, para poder jogar na forma do Ka, que são os produtos dividido pelos reagentes. Quando você fizer esses cálculos, você vai chegar a aproximadamente 3,4 vezes 10 a menos 4, que é bem próximo do que o enunciado disse, então tá correto. Agora, a próxima pergunta, vou voltar aqui rapidão. A próxima pergunta era em relação ao pH. 2. O pH da solução é aproximadamente 3,76. Deixa eu colocar aparecer de novo tudo aqui. E a gente parou aí, não foi? Então, bora aí trabalhar com o pH. De dados que a gente tem é que log de 5,7 é igual a 0,76 e que a concentração do H+, segundo o enunciado, é 5,7 vezes 10 a menos 3. Né? Então, a gente já sabe que vai usar isso. Eu vou mostrar logo tudo de uma vez, o cálculo, e eu quero que você entenda. Porque a maioria das questões de pH coloca 1 vezes 10 elevado a menos 3, por exemplo. Mas é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o pH é o quê? Simplesmente 3. 1 vezes 10 elevado a menos 5. pH é quanto? 5. Mas aqui você não tem 1 na frente. Você tem 5,7 vezes 10 a menos 3. Isso vai te cobrar um conhecimento da propriedade logarítmica. Então, bora lá. Ixi, Maria, misericórdia, o que é isso? Calma. Então, a gente tem aqui, ó, a fórmula do log. Log é igual... pH, aliás, pH é igual a menos o log da concentração de H+, certo? A gente vai fazer o menos log desse valor aqui, que é a concentração do H+, só que isso é uma multiplicação. A gente consegue enxergar aqui, isso é uma multiplicação disso. Então, na propriedade do logaritmo, a gente tem que isso é uma soma. Agora, aqui, ó, log na base de 10, né? 10 elevado a menos 3, você já corta isso e fica simplesmente 3. E o log desse cara foi dado, é 0,76, né? Aí foi só uma subtração, jogo de sinal, e a gente tem que o pH é igual a 2,24. Então, bora voltar lá. 2,24, deixa eu voltar aqui para o enunciado. O enunciado falava que era 3,76, nada a ver. Então, de verdadeiro aí, a gente só vai ter a primeira, e essa segunda aqui foi falsa, então 1 e 3. 1 e 3
vai ser a resposta correta. Muito obrigado, espero ter te ajudado. E se você quiser melhorar a sua nota em Química, entre em contato comigo.